Ele tem que ir ao professor, ele tem que tirar as dúvidas, ele tem que colocar se há algum problema também de bullying, se há alguma discriminação com os colegas em sala de aula. Isso tudo tem que ser chamado para conversar, para poder depois levar. Não é porque é representante de turma que qualquer problema. Ah, pisaram no meu pé, vou correndo. Não é assim, não. O representante vai ser a voz da turma, mas ele também tem que amenizar, apaziguar o relacionamento entre os colegas, tá? Para que ele seja confiável, não teve jeito? Então aí sim. Se o representante falar, ninguém ouvir, aí ele pode usar a voz dele maior indo para a direção. Não sei, eu prefiro mais o representante de turma com aulas presenciais. Online fica difícil. Muito difícil, porque o representante são todos os problemas da turma. Não adianta você dizer que você só tem um problema. Não adianta. Você, quando tem um problema com um professor, a outra turma tem que ter também. Não é só uma turma. A mesma aula que é dada lá é dada aqui. Não pode. Lá todo mundo aprende, todo mundo consegue. Algum problema teve a turma. O ano passado, a turma não assistiu aula direito, a turma preferiu dormir, ligava as câmeras e não assistia a aula. E esse ano está vendo que o negócio está ficando feio, tem matérias difíceis, preciso saber a matéria do ano passado, não aprendi. Você não vai querer que o professor faça milagre esse ano pelo aquilo que você perdeu. Então, o professor tenta voltar. Ô, Maria Clara, muito alta a tua voz. Tá, sim, muito alta. Então, é por causa disso aqui, a gente aumenta o tom da voz. Então, é isso tudo vocês têm que pesar, tá? A turma inteira. Ah, vamos supor, tá com dificuldade em função sintática, a culpa não é do oitavo. A culpa é do sétimo. Você não aprendeu por quê? A professora deu. Jogaram fora a oportunidade, porque estava online. Ah, eu estava online, eu ligava a câmera e voltava para dormir. Eu nem prestei atenção. Ah, aula online, porque a escola vai ter que passar todo mundo. Mesmo que a ordem venha do governo, todo mundo tem que passar. Meu filho, passar é fácil, todo mundo passa de ano. Aprender e competir depois que é difícil. Competir depois que é difícil. Você diz, mas eu passei por causa da pandemia, a escola teve que fazer prova, não sei o que, eu fiz recuperação. Nem todas as escolas têm que passar, não. Eu trabalho em Niterói, nós reprovamos ano passado, e se não abrirem o olho, alguns vão ser reprovados esse ano de novo. E não trabalho com sexto, não. Trabalho com oitavo, trabalho com sétimo, trabalho com nono. Então, até dependência de ensino médio eu dou. Então, a gente não trabalha assim, não. Agora, a ordem do governo... Então, aqui também a gente não está trabalhando assim, não. Vocês estão fazendo, vão fazer prova online, fizeram teste online, vão fazer tudo direitinho. Agora, a matéria foi voltada desde fevereiro. Desde fevereiro. Eu voltei matéria do sétimo. Eu não tenho obrigação de voltar matéria do sétimo. Mas para não prejudicar a turma, já que meu livro pega logo predicado verbo nominal, e eu preciso predicado verbal e nominal, eu não acho justo entrar direto no predicado verbo nominal. Voltei toda a matéria. Mas tem alunos que não sabem, eu tenho alunos de ensino médio que não sabem nem o que é verbo. Não sabem nem o que é um objeto direto, que é a matéria do ano passado. Como é que o professor vai parar a matéria do oitavo, vai atrasar a turma inteira, e tem alunos que não podem ser atrasados, e alunos que levaram o ano a sério, bonitinho. Professora, tem dificuldade, que eu vim de uma escola, é compreensível. Por isso que eu voltei a matéria, preciso voltar, até o aluno aprender e entender, porque ele não teve culpa, ele está pagando por um erro que não foi dele. Mas tem alunos do sétimo ano aqui, que agora é o oitavo, que ligava a câmera e voltava para dormir. A gente sabe disso. Eu sei disso. Então fica difícil você pegar esse aluno que dormiu o ano passado todo e querer fazer ele aprender uma matéria do ano inteiro em 2 meses. Um ano inteiro em 1 mês. Yasmin, ela está fazendo ela, coitada, ela está aprendendo. Ela está dando o jeito dela. Mas ela está conseguindo devagarzinho, ela erra, ela acerta, ela tropeça e vai saber mais do que todo mundo que assistiu a aula durante o ano inteiro. E ela não deu a matéria na escola de onde ela veio. E ela está aprendendo, porque ela quer aprender, ela precisa aprender. E o restante? Não consegui aprender, professora?
Mas também tem que fazer força, igual a Yasmin. Mas eu estudei aqui ano passado. Então sejam realistas, amadureçam, jovens, adolescentes, sejam responsáveis, adultos, e a gente tem que assumir nossos erros. Né? Não podemos jogar nas costas de Ano ninguém. que vem você vai dar aula pra gente? Não, eu só estou pegando oitavo, porque eu só tenho 2 dias na escola. Eu dou aula em outra escola também, não tem como ter carga horária maior. Já trabalhei muito segunda, quarta e sexta. Agora eu tirei sexta e fiquei só segunda e quarta, tá? Então, presta atenção. É isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que assumir nossos erros. Representante de turma é para isso. É para assumir a responsabilidade. Os erros da turma, e vai para a direção, mas os erros da turma. Erros de professor, erros de turma, erros disso, erro da pessoal de limpeza. Eu acredito que essa parte, Isaac, seja para presencial, não para online. Fica difícil. Não quero mais não, professora. Cancelei tudo, acabou. Quer mais ser representante, não? Isso aí vocês teriam que conversar com a direção. Não, professora. Para mim, eu queria ser mais a presidente para tentar, assim, pegar um pouco de dinheiro e ver as respostas das provas. Bom, entendeu? Vamos lá, deixa eu abrir meu livro, tá? Mas é isso que vocês têm que pensar. Antes, é o que eu sempre falo, é na área de redação. Vários textos que nós trabalhamos, redação em sala de aula. Um minuto que você tem, ao invés de você jogar a culpa no outro, né? Igual aquele assaltante, que ele assalta, o outro olha porque é parecido, bota a culpa, o outro vai preso, é condenado por tempo de ser, por tempo indeterminado, vamos supor, 3 anos, 4 anos, 6 anos, o Brasil não tem cadeira elétrica, o Brasil não tem pena perpétua, mas Estados Unidos lá fora tem, o negócio é feio. Então, aqui você fica até acharem você vivo na cadeia para mandar você para casa. Depois de não sei quantos anos, vem a mulher que foi assaltada, eu fiz confusão. O assaltante não foi esse, não. Foi o outro. E aquele que já pagou 11 anos, quem vai cobrir? Foi acusado injustamente. Então, tudo na vida a gente tem que pesar. Primeiro você pesa os teus erros, para depois julgar. Vê se o erro é do outro colega, é do próximo, ou se o erro está com você, ou está em geral. Não, é sobre representante de turma, entendeu? E para ser representante a gente precisa de requisitos que a gente tem que ser certinho, fazer as tarefas, tem que ser tudo isso, Isaac. Se você não for tudo isso, nem adianta se querer ser representante. Pô, professor, então vou tomar um lugar. Porque você vai ter que ser tudo isso. Vou abrir meu livro aqui, tá? Peraí um instantinho, deixa eu ver, vou abrir meu livro aqui. Eu pensei que França estivesse aberto. Vamos lá, porque eu quero o módulo 2. E vocês têm o módulo 2? Carol? Ai, Carol, eu não a vejo por esse lado, não. Ai, por que não entendi? Eu vejo, professora, porque já Peraí, deixa ela abrir o fone. Não vamos condenar a menina, Carol. Vamos ouvir. Fala, Carol. Professora, deixa eu falar, peraí. Não sou eu que estou falando, não, meu amor. Não sou eu que estou te julgando, não. Nem tinha lido. Professora, eu falei isso porque você estava falando da mulher que ela confundiu. Uhum. E já aconteceu, entendeu? As pessoas, tipo, nem ligarem, só porque é negro, foi ele, entendeu? Já aconteceu. Mas é o que mais acontece, Carol. Né? Sim, então, mas eu não estou entendendo porque o povo está falando isso. A colega não falou nada demais, não. Ela está mostrando. Peraí, Laura. Ela está falando que já aconteceu e vem acontecendo, de fato. Teve até um ator também que sofreu, que fez um papel na novela de escravo, e ele trabalhou até com um personagem, né, bem destacado, mesmo, principal, onde ele conseguiu os milagres. Ele trabalhou em Escravizaura, novelas, acho que ele morreu, uma coisa assim. Mas morreu também novo, não sei o que aconteceu depois. Ele foi acusado de assalto e não era ele o assaltante. Hã? Ele foi acusado inocentemente. Tá, mas foi pela cor de pele dele? Não acredito que seja, não. Mas tem pessoas que têm, né? Problema sério. Mas hoje em dia tem ladrão branco, ladrão de tudo que é cor. Não, mas a Carol quis dizer o seguinte, gente. O que ela se posicionou
É que é um fato que ela já sabe, que todo mundo já sabe, que acho que ela presenciou. Entendi isso? Um fato, por isso que ela botou. Devido à cor, por ser negro, ela presenciou a cena, o fato. Ela só está comentando, ela não está... mas vocês não sabem porque eu falei para Isaac que para ser representante de turma, você tem que ter uma postura 10. É porque você não está no fone, não dá para ouvir os colegas. Ela é curiosa, a Laura é curiosa. Mas ela não falou demais, não, ela comentou como se fosse... Você não está sabendo interpretar, né? Olha só. A Carol colocou, pois é, os negros são também iguais. Até os brancos, no caso aqui, são todos iguais. Ela diz o seguinte, porque a cor parda, morena, que seja, eu faço confusão também. Eu não gravo fisionomia, mas eu também não gravo de branco também não. Tá? Eu canso de ver branco assaltante. Branco ladrão, que mais tem na internet, o que mais tem na televisão. E não é por ser negro, não é por ser moreno, não é por ser pardo, não. Mas só que ela já ouviu esse comentário, ela já presenciou essa injustiça. Muito obrigada por ter esclarecido. Eu já ia chamar de você. Mas era... Que isso, gente? Mas qualquer um interpreta. A colega não ia botar nada de... Foi só Regina. Você quer ver injustiça? Vai na Caixa Econômica e tenta entrar na Caixa Econômica. Se você tiver um mal vestido, com aspecto, não... Eles vão revistar sua bolsa, se tocar, você não entra. Agora, chega lá bem vestidinho, bem arrumado, eles vão... Tocou naquela... Você não entra porque deu o toque. Eles nem vão olhar a tua bolsa. Mesmo os guardas da porta vão mexer na porta e você entra. É o que aconteceu, já aconteceu isso comigo. Eu cheguei na Caixa Econômica, minha bolsa não passou. Eu estou crente que ele ia revistar minha bolsa? Não. Puxou a roleta e deixou eu entrar. E eu presenciei cenas que pessoas tocou, não, tem que tirar tudo da bolsa. E teve uma vez que o cara não deixou eu entrar, mas deixou uma menina com short curto enfiado lá naquele lugar entrar e não deixou eu passar. Tem isso também, tá vendo? É um problema sério. Deixa eu abrir meu livro aqui para deixar aberto. Dá uma raiva disso. Eu sei disso, eu sei que eu já fiquei revoltada por causa disso. Eu entrei, mas os demais, só porque não... bobeira. Eu não entrei, mas a garota com short curto pode entrar. Olha, gente, é muita burocracia hoje em dia. Pode continuar falando, que eu só vou botar aqui, ó. Regina, aqui. Oi. Pode falar. Uma pergunta. Você tinha falado para ser representante tem que ser todo bonitinho. Mas se a pessoa se candidatar e vencer, mas a pessoa for toda errada? Não é digno de ser representante de turma, não. Entendi. Não é digno de ser representante de turma, tá? Vai me desculpar, mas não. Não vai ter credibilidade. Para ter credibilidade, tem que ser responsável, precisa, tá? Ele precisa ser responsável, tudo bonitinho. Eu vou agora voltar lá, eu vou abrir com vocês aqui o livro, tá? Vou compartilhar a telinha. Módulo 2 para quem não tem. Vamos lá. Vou compartilhar minha telinha aqui. Eu só vou usar o módulo 2 antes de eu compartilhar da seguinte forma. É só a primeira matéria, agente da passiva. Voz ativa e voz passiva. Está na primeira parte do módulo 2. Então, eu só vou usar essa primeira parte. Vou voltar para o 1, para figuras de linguagem e tirar as dúvidas para quem não sabe a matéria. Depois, vou entrar no módulo 2 para o segundo bimestre. Vou entrar na página 18 do módulo 2. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu passei para casa essa página 18. Passei na 8.1. Passei na 8.2. Só isso que eu quero saber. Vamos lá, é a página. Deixa eu trocar a página aqui.
página 18. Vocês estão vendo o livro? Vou aumentar aqui. Dá uma olhada na página 18 do módulo 2. Se vocês não tiverem módulo 2, por favor, é só olhar para a telinha, estou compartilhando a tela com vocês. Só vou usar voz passiva analítica, voz passiva sintética do módulo 2, tá? Só agora, antes da minha prova, porque ainda tem figuras para dar. Mas se qualquer dúvida... Bom, eu li a página 18, fiz a leitura, passei a página 19 para casa, não passei? Não, foi na aula. Foi na aula, já corrigimos? Mas eu vou tirar as dúvidas para quem tem dúvida. Então, vamos à página 20. Vamos à 20. Por que a senhora está usando o livro? Porque terminei o 1 com uma matéria e inicia o 2 com a mesma matéria. Então, a gente vai fazer tudo de uma vez só. Tá? Então, tá aí ó, a página para vocês, a página 20. O que eu vou voltar aqui, presta atenção no que eu vou falar. Vocês têm 3 vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. A voz ativa, você pratica a ação. O que é praticar a ação? Quando a gente fala a palavra ação, você tem que localizar na oração a palavra principal, o que o sujeito está fazendo. Ah, como é que eu tiro um sujeito? Primeiro eu tenho que localizar a ação. Localizei a ação, localizei. Então agora eu vou localizar o sujeito. A pergunta antes da ação, quem, o que, é para o sujeito. Após a ação, é para o objeto. O que? Objeto direto. A que, de quem, para quem. Objeto indireto. O objeto indireto está sempre voltado para uma pessoa ou para um ser que tem a vida. Por exemplo, eu falo de uma empresa. A empresa, ela tem os seus funcionários. Ela tem vida. Ah, eu falo para uma indústria, tem seus funcionários, não tem vida. E o objeto direto, eu vou deixar para os objetos. Né? Quando eu digo comer um bolo, pulou um muro, vamos colocar outros também, comprou uma bolsa, comeu uma lasanha, vamos deixar para os objetos mais. Então, a voz ativa é aquela voz que eu preciso só de um verbo. Eu não preciso de 2 verbos, 2 ações. O que é uma ação, professora? É aquela ação que eu pulo, eu como, eu canto, eu sorrio, eu durmo, eu corro. São tudo ações que um ser humano, um animal, ou um objeto que você está dando vida faz. A senhora deu vida, é o que nós depois vamos entrar em figuras, mas espera um pouco. Então, quando eu tenho um sujeito agente, o que é um sujeito agente? É aquele que pratica a ação. Praticou a ação, é o sujeito agente. Eduardo apagou o quadro. Quem praticou a ação de apagar o quadro? Eduardo. Então, Eduardo é o meu sujeito agente. Muitas vezes eu nem pedi ele para apagar o quadro. Ele veio aqui, pegou o apagador, acabou a aula, vamos para o recreio, apagou. Ele praticou a ação de apagar. Quem sofreu a ação? Foi o quadro, por ser apagado. Então, Eduardo veio aqui e cometeu a ação de apagar o quadro, mesmo sem pedir. E o quadro sofreu a ação porque recebeu a mão de Eduardo limpando ele. Então, Eduardo limpou, apagou o quê? O quadro. O quadro, então, é objeto o quê? Direto. Quem praticou a ação? Eduardo, sujeito agente. Quem sofreu a ação? O quadro, sujeito paciente. É igual um hospital. Você está internado no hospital, o paciente está ali internado, acamado, não pode fazer nada.
ele só vai recebendo as ações de quem? Dos agentes. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, do médico. E o paciente está ali acamado. Ele está recebendo ações do sujeito agente. E o quadro sofreu a ação de quem? Recebeu a ação de quem? Natanael do Recreio? Não, ele está perguntando se ele pode ir na secretaria. Então, olha só. E o quadro, então, vai ser o sujeito paciente? Vai, porque ele recebeu as ações de quem? De Eduardo. Então, você tem na voz ativa sujeito agente e na voz passiva sujeito paciente. Aí você diz assim, professora, como é que eu faço a troca da voz ativa para passiva? Como é que você vai fazer a troca da voz ativa para a voz passiva? Você vai tirar Eduardo da frase, voz passiva analítica. A voz passiva se divide em duas, analítica e sintética, tá? Voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva, repetindo, se divide em duas, voz passiva sintética e voz passiva analítica. Vamos trabalhar a analítica primeiro, que a gente já está acostumado. Vamos pegar Eduardo, tira da oração. Coloca o quadro que sofreu a ação no início da oração. Vamos lá, vamos pegar o caderninho aí para quem ainda tem dúvida. Coloquem no caderninho, assim, bota a data de hoje no caderninho, por favor. Aquele que ainda tem dúvida de passar da ativa para passiva e passiva para ativa. E depois a reflexiva, né? Vamos lá. Pegue o caderno. Vou no chat, tá? Vou entrar lá na aula de novo. Vou tirar um pouquinho o compartilhamento. Venho aqui, ó, no chat aqui, vou colocar aqui, ó, a data de hoje, né? 19. Ai, tá distante. 19/4. Vai para vocês. Vamos colocar observação. Algumas dicas para ver se vocês conseguem esquecer. Tá aqui. Observação. Tá? Vou colocar uma observação, vou colocar logo um exemplo. Presta atenção. Isso vai ficar mais fácil assim. Eduardo, vamos prestar atenção aqui agora. Vamos pegar uma oração, eu botei o nome de Eduardo, mas eu posso botar outro nome também, porque não tem só um Eduardo, são vários Eduardos, né? Então, vamos colocar... O que foi que eu coloquei? Que Eduardo apagou o quadro. Então, pode colocar a professora. A professora, que a gente não gosta de ficar usando o nome, a professora apagou o quadro. Pronto, a frase é essa. Pode botar no caderno de vocês. Presta atenção. O sujeito da oração. Se você já sabe a matéria de trás para frente, de frente para trás, tudo bem, pode ficar na sua, não precisa nem copiar. Mas para quem tem dificuldade, acho bom trabalhar, tá? Então, vamos lá. Olha, Então, olha só. Quem apagou o quadro? Quem praticou a ação? A professora. O Eduardo. Quem sofreu a ação? Foi o quadro. Você apagar. O quadro? Foi. O quadro, Yasmin, porque o quadro sofreu a ação do sujeito, a professora ou o Eduardo. Tudo bem. Então, quem sofreu a ação, eu vou chamar de objeto direto. Quem praticou a ação, eu vou chamar de sujeito. Entendeu? Ou não? Quem praticou a ação? Não entendi. Lá. Então, presta atenção. Vamos pegar minha frase, vamos deixar de Eduardo de lado. A professora apagou o quadro. Quem praticou a ação de apagar o quadro? A professora. Quem sofreu a ação recebida pela professora? O quadro. Tudo bem. Então, olha só. Quem praticou a ação, você vai chamar de sujeito. Sujeito. Uhum.
Como ela praticou a ação, é sujeito. Agente, ela que está agindo, ela que praticou a ação. E quem sofreu a ação, o quadro, nós vamos chamar de objeto direto. A professora vamos chamar de sujeito. E o quadro, de objeto. Objeto direto. A professora apagou o quê? O quadro. Então, esta frase se encontra numa voz ativa. Lucas, presta atenção. Esta frase se encontra na voz ativa. Eu tenho sujeito que pratica a ação, eu tenho verbo transitivo direto e tenho objeto direto. Eu só tenho um verbo, apagou. Eu preciso passar essa frase, já que eu tenho objeto direto, eu tenho certeza que eu tenho a voz passiva. Como a senhora tem certeza? Porque eu tenho objeto direto. Se eu tenho objeto direto, eu tenho certeza que eu tenho a voz passiva. Como é que eu vou passar para a passiva agora? Presta atenção. Eu vou pegar meu objeto direto, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Vou pegar o meu objeto direto, o quadro. Vou pegar um auxiliar. Meu verbo auxiliar só pode ser ou estar. De preferência, para não te confundir, usa mais o ser, tá? Ah, professora, mas eu não sei conjugar verbos. Aí que eu te pergunto. A estrutura dos verbos é matéria do 7º. Vamos ter que ver, quando eu entrar em modo imperativo com vocês, eu vou abrir, no livro de vocês não tem, mas tem alguns livros do 8º que a gente trabalha modo imperativo. Então, o que eu faço? O que não tem naquele livro, eu trago do de vocês para aquele, e daquele para vocês. Professora, você ainda vai dar modo imperativo? Eu já dei. Oh, que ótimo, já sabe conjugar todos os verbos? Já. Tem livro do 8º tem livro do 8º, Miguel, que não é ensinar verbo para o aluno, só ensina a conjugar modo imperativo. Só isso. Tá? O aluno já tem obrigação de saber presente, modo indicativo, modo subjuntivo, já tem obrigação de saber. Então, ele só vai trabalhar com presente indicativo e presente subjuntivo, mais nada. Mas como eu tenho turmas de 8º, que eu tenho dificuldade nessa matéria e tem no livro, eu voltei a ensinar a estrutura do verbo, para ensinar eles a conjugarem verbo. E o verbo é fácil conjugar, não é decorar. Basta você estudar a desinência modo temporal dos verbos. Então, eu fiz uma tabelinha, só as desinências do presente, do futuro, tudo, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Aí eu botei na tabelinha pequenininha, ensino o aluno a tirar a base, o radical, vogal, temática, para ele aprender a conjugar verbos. Por cada conjugação, primeira, segunda, terceira conjugação, o aluno aprende a conjugar tudo. Não precisa decorar verbo, verbo não se decora. Então, primeiramente, o aluno tem que reconhecer o verbo. Então, aqui na minha oração, quem é meu verbo? Qual é a ação praticada? É apagar. Mas eu preciso do verbo ser. Aí eu digo para vocês assim, gente, em que tempo e modo está o verbo apagou? Tem alunos que sabem, tem alunos que não sabem. Em que tempo e modo está o verbo apagou? Passado. Mas qual passado? Eu tenho 3 passados. Eu tenho pretérito imperfeito, eu tenho pretérito perfeito e mais que perfeito. Pretérito perfeito. Então, eu vou botar... Pedro me deu a resposta, ele me deu até antes de Maria Clara, pretérito perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o verbo ser também no pretérito perfeito. Mas não vou mexer em nada para vocês por recreio. Vocês vão por recreio e na volta a gente continua, tá? De preferência, deixa, só fecha a câmera e o fone, para que não saia nada do chat aqui, para a gente continuar fazendo, tá? Só vou desligar o fone, mais nada. Vamos pro recreio, merenda e depois a gente volta. Fala. Vamos pro recreio, gente?